Meus queridos alunos, o meu bom dia, boa tarde, boa noite aí para vocês, né? Mais uma semana que nós nos encontramos para esses nossos encontros telepresenciais aí. Eu vou postar para vocês o material no portal. Tem lá o espaço de fórum, o espaço para pergunta, meu telefone, meu e-mail, todo mundo já sabe aí, eu estou à disposição e espero que o material com esse vídeo aí possa dar realmente um norte para vocês. Não é aquilo que nós gostaríamos, mas vai dando um suporte aí para vocês. E aí agora nós vamos trabalhar nessa semana e na próxima, essas duas próximas aulas, nós vamos falar sobre a questão da norma processual. Eu estou até com os slides abertos aqui e nós já tivemos inclusive a oportunidade de debatermos um pouquinho sobre essa questão da norma processual. E aí a gente vai ver como é que surge, quais são as fontes que nós temos no âmbito de normas processuais. E aí a gente lembra a diferença que a gente tem entre o direito material, que é o Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, que traz situações relevantes para a nossa vida. A gente tem lá no direito civil a questão do casamento, a gente tem no Código de Defesa do Consumidor a questão da proteção ao consumidor no âmbito das relações de consumo. E as normas processuais, elas dizem respeito à instrumentalização desse direito quando posto em conflito para a solução dentro de um processo. Então, a gente tem o direito material e temos, por outro lado, o direito instrumental, que é o Código de Processo Civil, o direito processual, que nos dá a forma de se instrumentalizar o conflito para que nós, então, cheguemos à solução dentro de uma lide, que aí a gente já falou nas nossas aulas aí, que é uma pretensão resistida. Quando você tem um conflito no âmbito do direito civil, e aí a gente está falando especificamente do direito civil, porque nós estamos estudando a teoria geral do processo civil. Temos também a teoria geral do processo penal, que não é o objeto do nosso estudo. Então, quando você tem um conflito no âmbito do direito civil, você precisa do processo para instrumentalizar a solução deste conflito. E aí a gente tem três classes de divisão das normas, que são elas: as normas utilizadas para organização do Poder Judiciário. Então, dentro do âmbito do Poder Judiciário, a gente tem normas que organizam a questão do próprio Poder Judiciário. Por isso que a gente tem a primeira instância, nós temos a segunda instância, temos os tribunais superiores. Então, a gente tem tudo isso dentro de normas, como a gente tem o regimento interno de cada um dos tribunais. A gente tem uma segunda divisão, que são as normas processuais em sentido restrito, que nada mais é do que as normas utilizadas dentro do processo. Aí a gente tem o nosso Código de Processo Civil, a forma de interposição do recurso, o prazo que nós temos para interpor um recurso, para interpor uma contestação, que é a defesa do réu no processo, a forma como a gente vai instrumentalizar as nossas relações dentro do processo. E a terceira está relacionada às normas procedimentais, coordenação e estruturação dos atos processuais que fazem do processo uma reunião de atos coordenados. Então a gente tem a questão da sequência processual que deve ser seguida. Então a gente tem uma série de atos ordenados para que nós cheguemos então à decisão proferida pelo juiz através da sentença. Com relação ao objeto da norma processual, a gente tem normas materiais,
que são normas substanciais, e as normas instrumentais. Então, normas materiais, e aí vocês vão ver direitinho nos slides, eu estou até acompanhando aqui, são as normas jurídicas materiais ou substanciais a que disciplinam imediatamente a cooperação entre pessoas e definem os conflitos de interesse na sociedade. Então a gente tem o direito civil. Por quê? A gente tem lá a regulação do casamento, a gente tem a regulação do divórcio. Então são normas materiais, substanciais, que disciplinam as relações humanas. Nós temos a questão de herança disciplinada pelo Código Civil. Aí a gente tem, como eu acabei de falar no início da aula, a questão do Código de Defesa do Consumidor, que disciplina a questão da relação de consumo entre o fornecedor e o consumidor. Por outro lado, nós temos então as normas instrumentais, que são as normas que trazem o disciplinamento, o regramento de como esses conflitos serão resolvidos no âmbito processual. Então a diferença para nós entendermos isso é o quê? Direito material, Código Civil. Direito processual, direito instrumental, o Código de Processo Civil. Então o Código de Processo Civil, ele é um direito instrumental, que ele traz regras de como se desenvolve a solução do conflito. Então ele não regula situações da nossa vida cotidiana, mas regula situações do nosso relacionamento com a outra parte somente no que diz respeito ao âmbito processual. Perfeito? E aí olha só que interessante. A natureza da norma processual, ela é uma natureza pública. Por quê? Porque somente a União ele pode legislar sobre direito processual. E aí isso aí é um regramento disposto na própria Constituição Federal. Em razão disso, nós temos a edição do Código de Processo Civil, e aí nós tínhamos um código que foi promulgado em 1973, ele durou até 2015, quando houve a revogação do código anterior e a promulgação do nosso código atual, Lei 13.115 de 2015, que entrou em vigor em março de 2016. Então a gente tem uma lei que foi criada pela União Federal. Em razão disso, os estados e os municípios não possuem competência para legislar no que diz respeito a normas processuais, justamente no sentido de que o processo dentro do nosso ordenamento jurídico aqui pátrio, nosso ordenamento jurídico brasileiro, ele é o mesmo em todas as regiões do país. A gente não tem uma diferenciação de processo do que acontece aqui com o que acontece lá no norte, nordeste, sul. Por quê? Porque as normas processuais são as mesmas para todos os cidadãos brasileiros. Por isso que a gente fala que a natureza da norma processual é uma natureza pública, de ordem pública. Porque a gente tem o quê? Dentro do âmbito das normas processuais, a questão do regramento da disciplina de como os conflitos serão solucionados no âmbito processual. E aí esse regramento ele é o mesmo para todos os litigantes em qualquer região do país. E aí olha só que curioso, a gente tem diferença de entendimentos no âmbito do julgamento de uma situação. Porém, a gente tem também a questão do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição. E aí, não só da Constituição, mas ele é o que dá a última palavra no âmbito processual aqui no nosso país. Em razão disso,
qualquer conflito que chegue até o Supremo é ele quem tem a última palavra. Por isso que a gente tem a possibilidade de interposição de recurso para que o Supremo ele decida a questão, sendo que após a decisão do Supremo não há de se falar em recurso para nenhum outro órgão. E aí a gente tem as fontes, que são as fontes criadas no âmbito do direito processual, assim como a gente tem as fontes dos demais ramos do direito. Por quê? Primeiro, é importante a gente analisar uma lei que muitas vezes é deixada de lado pelos operadores do direito, mas ela tem uma importância muito relevante, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ou Lei de Introdução ao Código Civil, como ela é popularmente conhecida. E lá no artigo 4º ela vem e fala: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. E aí são a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito as fontes também do direito processual. Por quê? Porque o juiz ele não pode se esquivar do julgamento de uma questão sob o argumento de que não existe previsão legal para a solução daquele conflito. Por isso que a gente fala das fontes do direito processual, que são as mesmas fontes aplicadas nos demais ramos do direito, porque a gente sabe que existe a possibilidade de uma lei ela ser omissa. No caso, pode existir uma questão que não esteja disciplinada pelo Código Civil. E aí pode acontecer de numa relação processual acontecer um fato que não esteja previsto no âmbito do Código de Processo Civil. Porém, o juiz, ele na condição de condutor do processo, ele vai ter que dar uma decisão. E aí, nesses casos, ele pode basear a sua decisão na analogia, nos costumes e nos princípios gerais de direito. E aí, o que a gente tem quando a gente fala em analogia, costumes e princípios gerais de direito? A analogia é quando a gente tem um caso semelhante, análogo, parecido com aquele que está sendo posto no âmbito da relação processual. Os costumes é aquilo que a gente utiliza no nosso dia a dia, de forma corriqueira, de forma costumeira, que também serve como fonte para a criação de uma norma jurídica, seja no âmbito do direito material, quanto no âmbito do direito instrumental, direito processual. E os princípios gerais de direito são aquelas relações, aquelas situações que estão previstas nos demais ramos do direito, que podem servir como base para a solução de uma situação que não esteja prevista no âmbito da relação processual. E aí a gente tem a própria Constituição, ela nos traz a possibilidade do uso dos tratados. E aí a gente tem também a questão da utilização da doutrina ou da jurisprudência. Então a gente pode de repente pegar o conjunto de decisões de um tribunal acerca daquela questão, ou até mesmo a doutrina, o que os doutrinadores, o que os estudiosos daquele ramo do direito dizem a respeito de determinada situação. Então, são essas as fontes que nós temos para a elaboração e criação das normas jurídicas quando a gente se deparar com uma situação omissa que não esteja prevista dentro da situação jurídica. E aí eu coloquei nos slides ali o que vem a ser essas fontes que nós temos aí no âmbito da criação das normas processuais. Eu vou dividir essa aula em duas partes, então a gente faz essa primeira e aí a gente vai até essa finalização da questão das fontes no âmbito do direito processual,
E na aula da semana que vem nós começamos então a conclusão, a gente finaliza a conclusão, a gente conclui o estudo dessas normas processuais. Vou deixar lá um material para vocês de auxílio, e as dúvidas que vocês tiverem, vocês me dão um alô pelo fórum, pelo e-mail, pelo celular, aí eu estou à disposição. Eu desejo aí um resto de semana bem abençoado para vocês e que a gente possa se encontrar o quanto antes para que as nossas vidas elas voltem ao normal aí. Perfeito? Pessoal, fique com Deus, um abraço aí para todos.